Bem-vinda ao Ateliê O Caseado. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo completo da regata Eloá. Uma regata com amarração frontal, feita em tecido plano, pensada para quem quer começar a costurar roupas bonitas desde o início. Você vai aprender como escolher o tecido certo, definir o tamanho ideal para você, acompanhar o passo a passo detalhado de corte, preparação, costura e acabamentos finais para ter uma peça impecável, mesmo se você nunca costurou. E no final eu ainda vou te mostrar como essa peça funciona para diferentes estilos. O molde da regata Eloá é gratuito e está aqui na descrição do vídeo. Juntamente com ele você vai receber a tabela de medidas e também a lista completa de materiais. Essa peça funciona melhor em tecidos planos, leves a médios, sem transparência, pois ela não é forrada. Boas opções são tricoline, a viscose, cambraia de algodão, linho, tencel e cânhamo. Alguns tipos de crepe que são mais leves e fluidos também ficam bons nessa peça. E não se esqueça, se o tecido que você escolheu for de fibra natural, lave antes de cortar. A escolha do tecido vai influenciar muito no estilo da peça que você vai fazer. Se você quer um ar mais romântico para sua peça, utilize tecidos mais leves e tons claros. Se você já prefere um estilo mais casual, escolha tecidos naturais em tons neutros. Agora, se você é uma pessoa que quer um estilo mais criativo, mais diferente para suas peças, traga cores, texturas, estampas, contrastes para o tecido que vai escolher. A lista completa você vai receber junto com o molde, mas nós vamos precisar de 1,20 m de tecido, 2 carretéis de linha do mesmo tom do tecido, 20 cm de entretela de malha e 1,30 m de viés pronto, se você quiser utilizar o viés pronto, ou se preferir, eu vou ensinar a você como fazer o viés do próprio tecido. Antes de baixar o molde, escolha o seu tamanho com calma. Analise principalmente as medidas de busto e cintura para a escolha. Você vai comparar as suas medidas de busto e cintura com a tabela de medidas e escolher o que mais se aproxima do seu tamanho. Lembrando que o tamanho não pode ser menor do que o seu. Essa é a regata Eloá. Uma regata com frente aberta e amarração, acabamento interno com revel. Uma construção simples, mas muito bem pensada. Nela vou te ensinar a costurar técnicas importantes, como costura francesa, revel, aplicação de viés, rolotê e acabamentos de decote e cava totalmente embutidos, ficando uma costura limpa. Vou pegar aqui o meu molde, que tem a parte das costas e o revel das costas, mais a parte da frente e o revel da frente. Eu vou posicionar as costas e o revel nas costas aqui na minha dobra do tecido. Então, eu vou alinhando essa parte com a dobra do tecido e alfinetando. Vou pegar o revel costas e também posicionar essa parte na dobra do tecido. Vou pegar o meu centro-frente e vou alinhar aqui o fio com o fio das nossas costas. E vou alfinetar. O meu revel da frente, eu vou posicionar aqui. Desde que o seu tecido não tenha diferença de coloração no sentido, você pode fazer isso também. E agora nós vamos cortar.
Agora aqui, na parte da frente, nós vamos fazer piques para marcar a nossa pence. E aqui, ó, na ponta da nossa pence, nós vamos marcar também. De um lado e do outro. Vou pegar uma régua aqui só para fazer uma linha guia para costurar a pence. E também deste lado. Agora, com esse retalho que sobrou do nosso tecido, nós vamos cortar tiras para fazer as amarrações da frente da nossa regata. Eu vou riscar, tirando a parte da auréola. E a partir dessa linha, eu vou marcar 4 centímetros para a gente fazer os nossos rolotês, que vão dar a amarração da frente da nossa regata. Eu vou alfinetar aqui, só para não sair do lugar. E vou cortar. Agora aqui, nós vamos fazer uma parte que é para o acabamento do nosso revel, que é o viés. Eu tenho aqui um pedaço de tecido e aqui é o sentido do nosso fio, onde fica a auréola. Nós vamos pegar a ponta e levar até a outra extremidade, formando um triângulo. E vou marcar aqui, vincar aqui, como ficou. Aqui, então, nós temos o fio, aqui o contrafio, e essa linha que marcamos na diagonal é o nosso viés do tecido. Eu vou riscar aqui essa linha. Então, aqui nós temos o viés do nosso tecido. A partir daqui, nós vamos marcar a largura do viés que queremos. O viés pronto, que eu vou aplicar manualmente, sem aparelho de viés, eu gosto de riscar com 4 centímetros de largura. Vou cortar. Agora, com os nossos viéses cortados, nós vamos acertar as pontas para ficarem retinhas. Lá na máquina eu vou mostrar para vocês como emendar os vieses para ter um viés maior. Temos aqui então as nossas tiras cortadas para fazer o rolotê, nosso viés, o revel das costas e as costas, uma vez na dobra, e o revel da frente e a frente, um par de cada. E para a preparação da nossa peça, nós vamos precisar de uma entretela de malha termocolante. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da entretela que eu utilizo. Nós vamos cortar tiras de 2,5 centímetros a 3 de entretela. Aqui eu estou utilizando a entretela preta, que é a que vai ficar mais sutil na cor do meu tecido, que é escuro. Nós vamos pegar as nossas tiras, eu cortei aqui 4 tiras, e vamos colocar no revel da frente e na frente. Nós vamos colocar no decote e aqui no centro da frente. Eu vou pegar aqui o meu revel da frente com o avesso para cima e vou colar a tira de entretela no centro da frente e no decote. Então, eu vou posicionar, garantindo que a parte da cola está para baixo, vou pegar o meu ferro e aplicar pressão. E aqui, onde a entretela sobrou um pouquinho, eu vou refilar.
Veja que a nossa peça vai ficar com o centro-frente e o decote todo entretelado. Nós vamos fazer o mesmo no outro lado. Agora, no centro-frente, no avesso, nós vamos aplicar a entretela da mesma forma. E agora, na outra frente, também vamos aplicar a entretela no avesso. Nossa frente está entretelada, o próximo passo vai ser fechar a pence. Então, por enquanto, ela já está pronta para ir para a máquina. As nossas costas também vai aguardar o fechamento da pence da frente para depois utilizarmos ela. Nós vamos pegar então nosso revel das costas com o direito para cima e o revel da frente com o direito para baixo. E vamos alfinetar ombros e lateral. Vou colocar aqui o direito para baixo e alfinetar o ombro. Vamos alfinetar também aqui a nossa lateral. Agora nós já podemos ir para a máquina. Nós vamos começar então fechando as laterais e os ombros do nosso revel com 1 centímetro de costura. Vou colocar aqui, dar um retrocesso, ir até o final e dar um retrocesso. Vamos fazer o mesmo no ombro. Começamos com o retrocesso e finalizamos com o retrocesso. O outro ombro e a outra lateral. Nosso revel frente e costas agora está unido e nós vamos guardar ele para podermos ir para o ferro abrir as costuras. Vou aproveitar que eu já estou aqui na máquina e vou fechar as pences da frente. Eu vou encontrar então os 2 piques aqui que marca a minha pence. Deixar eles na mesma direção. E dobrar aqui, ó, até a nossa marcação. E nós vamos passar uma costura. Vamos começar com o retrocesso. E vamos segurando aqui, ó. Segurando bem aqui no nosso final, para ela ficar bem alinhadinha. E vamos costurando na marcação que fizemos. Vamos dar um retrocesso. Aqui, olha, veja que a minha costura, ela tem que ir até o final do tecido, não pode sobrar tecido, para garantir que vai ficar uma pence bem bonita. Agora, a outra pence, nós vamos fazer a mesma coisa. Unir aqui, pique com pique, e alinhar aqui para chegar no final. Começamos com o retrocesso, e vamos costurando até o final. Chegamos aqui, damos um retrocesso. E veja mais uma vez, ó, eu fui terminando aqui bem no finalzinho do meu tecido mesmo. O nosso viés, nós precisamos unir eles para podermos aplicar. A união do viés é feita da seguinte forma. Vou colocar um viés com o direito para cima.
Vou pegar outra tira de viés e colocar o direito para baixo. Então, direito com direito, nós vamos costurar desta ponta até esta ponta aqui. Começamos com o retrocesso. E vamos até o final, finalizamos também com o retrocesso. Veja a costura como fica. E o viés fica unido desta forma. Nós vamos fazer essa costura com todos os vieses, até unir todas as faixas. Então, direito com direito. Vamos costurar. Agora, nós vamos pegar a faixa que nós cortamos para fazer o rolotê. Para isso, nós vamos precisar de 1,20 m, se você for fazer 2 amarrações. Se você quiser fazer mais uma amarração, corte mais 60 centímetros. Agora, para fazer o nosso rolotê, nós vamos precisar de um fio como esse, que vocês encontram em casas de aviamento. Nós vamos dobrar ela direito com direito. E vamos colocar o fio bem aqui no meio. E vamos passar uma costura aqui, prendendo bem. Então, eu vou costurar aqui, dar um retrocesso, voltar. Vou dar uns 4, 5 retrocessos, para que o fio fique bem preso. Agora, nós vamos começar a costurar. No início aqui, eu vou começar um pouquinho mais longe, só para poder ficar mais fácil de desvirar. Então, eu começo aqui com o retrocesso. E vou dobrando sempre o meu fio no meio. E já vou vindo pra cá. Eu vou deixar o meu fio encostando aqui, ó, no pé calcador. Então, eu vou dobrar, colocar o fio no meio e ir costurando. Devagar, mantendo ele bem alinhado aqui no meio. Veja que meu fio sempre vai passando rente aqui. Chegando no final, nós vamos dar um retrocesso. Agora, nós vamos refilar essa costura, deixando uma margem bem pequena, de uns meio centímetros, até menos um pouquinho. Veja aqui como ficou a margem bem pequena. Isso vai facilitar na hora da gente desvirar. Nós vamos refilar tudo. Então, tudo refiladinho, nós vamos começar a desvirar. Nós vamos pegar aqui a ponta que está aberta, ó, que o fio não está preso, e vamos começar puxando ele e subindo com essa parte aqui, até lá na nossa ponta. Chegando aqui perto da ponta, a gente pode utilizar a tesoura para ajudar a gente a enfiar esse primeiro pontinha para dentro. Aqui, ó, a gente já começa a puxar aqui e ir desvirando. Então, é só a gente ir puxando, ó, que ele vai desvirando, tá vendo? Eu seguro aqui o meu fio e vou puxando aqui em cima. A gente volta lá embaixo, puxa mais um pouquinho. E vai subindo com essa parte aqui que a gente puxou. Seguramos aqui, ó, e vamos puxando. Veja, ó, que a minha ponta que tá costurada já começou a sair aqui, ó, desvirada, completamente desvirada, tá vendo?
Então, é só ir continuando puxando até desvirar totalmente. Nós vamos cortar essa pontinha aqui, ó, que ficou um pouco maior. Lembra que a gente deixou ela maior para facilitar na hora de desvirar. Então, ela nós vamos cortar. Agora, nós vamos pegar o nosso revel, que a gente já costurou, e vamos passar as costuras do ombro e da lateral abrindo. Então, a gente vai colocar aqui, abrir assim a costura e passar. Vamos abrir aqui na lateral. E o nosso revel está costurado. O próximo passo aqui é aplicar o viés para o acabamento nele. Vou aproveitar aqui para passar as pences, colocando elas para baixo. Então, a gente vai... Aqui está a nossa cava, nós vamos colocar as pences dobradas para baixo e vamos passar. Colocar a pence aqui para baixo e passar. Veja aqui como a minha costura foi até naquela beiradinha do tecido, sem ficar folga, não formou bico, tá vendo? Formou o encaixe do seio, mas sem ficar bico nem prega aqui na nossa pence. Vou aproveitar aqui para a gente já colocar a nossa frente e costas para costurar. Então, o que nós vamos fazer? Colocar as nossas costas com o avesso para cima, porque aqui nós vamos fazer costura francesa na lateral. E colocar aqui a nossa frente com o avesso para baixo. Então, avesso com avesso. E nós vamos aqui alfinetar toda a lateral. Vamos fazer o mesmo na outra lateral. Avesso com avesso e vamos alfinetar. Para finalizar o nosso viés, nós vamos cortar o excesso dessa orelhinha. Desta forma, deixando aqui mais ou menos 1 centímetro. Vamos fazer o mesmo na outra, cortar o excesso. E vamos passar abrindo essa costura. Desta forma. Com o nosso viés pronto, antes de colocar ele na peça, nós vamos precisar fazer uma preparação, que é passar um dos lados, virando para o avesso, que é a parte que tem aqui a nossa margem de costura, 1 centímetro. Vou dobrar 1 centímetro e passar. E agora, nosso viés está aqui pronto, preparado já para a gente aplicar na peça. Nosso rolotê já está costurado e para finalizar ele, nós vamos passar aqui, assentando bem a costura. Então, a gente vai ajeitando aqui com o dedo para a costura ficar bem certinha. E vamos passando.
Com o nosso rolotê bem passadinho, nós vamos unir as duas pontas e cortar no meio. Vou unir mais as outras duas pontas e cortar no meio. No outro também. E aqui eu tenho as 4 tirinhas para fazer as 2 amarrações da minha regata. Agora, nós vamos passar aqui na nossa lateral, que nós alfinetamos, uma costura de meio centímetro. Lembrando que nós estamos com o direito para cima. Então, vou começar com o retrocesso. E finalizar com o retrocesso. Veja aqui que fica uma costura bem fininha. E vamos fazer o mesmo na outra lateral. Agora, nós vamos pegar essa costura da lateral que fizemos e vamos passar abrindo ela. Abrimos. E agora, nós vamos passar virando aqui para o avesso. Veja que ela fica bem passadinha e depois vamos costurar aqui com 1 centímetro. Vou passar aqui agora o outro lado da mesma forma. Agora aqui, com a nossa lateral passada, nós vamos passar uma costura de 1 centímetro. Então, vou colocar aqui meu imã guia. E vamos costurar. Vou começar com o retrocesso. E vamos costurando aqui. E finalizamos com o retrocesso. Veja aqui que no nosso avesso vai ficar essa costura de 1 centímetro, sem nada aparecendo de fios. E quando vamos pro direito também, ó, a costura tá toda embutidinha aqui, a nossa margem. Essa é a famosa costura francesa. Aproveitando que a gente tá aqui com a nossa parte principal da peça, nós vamos unir os ombros. Então, vou colocar aqui direito das costas, o direito da frente. E vamos alfinetar. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro ombro. Direito das costas com o direito da frente. E vamos passar uma costura de 1 centímetro. Dando retrocesso no início e no final. E aí, nosso ombro fica, ó, costuradinho. Veja aqui, ó, que o ombro se encontra perfeitamente, tanto de um lado quanto do outro. Não sobra para nenhum dos lados. Depois de costurar aqui a nossa alça, nós vamos passar abrindo essa costura. Nas laterais, eu vou passar aqui a costura francesa, colocando ela para as costas. Agora que eu tô com o meu revel já unido ombro e lateral, nós vamos fazer o acabamento dessa parte curva e que vai aqui nas costas também.
Então, para isso, nós vamos aplicar o nosso viés, que nós já deixamos aqui preparado. Vou primeiro pegar aqui o avesso do meu revel, na parte que não tem a entretela, que é essa parte aqui de dentro. Então, nós vamos posicionar o direito do nosso viés, a parte que não está dobrada, com o avesso do nosso revel. E vamos passar uma costura de 1 centímetro. Então, nós vamos começar aqui da barra da frente, avesso para cima, posiciono o meu viés. No início, você pode deixar mais ou menos 1 centímetro sem o viés, para não ficar muito grosso na hora de fazer a barra da nossa camiseta. Então, vou deixar aqui 1 centímetro, posicionar o viés com o direito para baixo, aqui é a parte que a gente passou, e vamos costurar. Vou começar com o retrocesso e vamos alinhando a barra do viés com a barra do nosso revel. Vá só posicionando, não puxe o viés. Aqui, ó, nós já estamos chegando na parte curva, mas vocês vão ver que é bem tranquilo de costurar. Vou posicionando aqui e costurando. E chegando aqui no final da outra parte da frente, nós vamos finalizar com o retrocesso. Vou cortar também aqui 1 centímetro antes da barra. Agora, nós estamos aqui com o nosso viés aplicado no revel. Nós vamos refilar essa costura, deixando ela bem fininha. Com mais ou menos meio centímetro. Agora, nós vamos vir passando todo o nosso viés, deitando ele para cá. Agora, nós estamos aqui com o nosso viés passado e nós vamos dobrar para cá, abraçando a nossa margem de costura. Nós vamos alinhar esta beiradinha na costura que tem o viés aqui do outro lado. Então, vamos alinhar esta costura com a nossa beiradinha. Então, ó, nós vamos dobrando, alinhando a beiradinha na costura e costurando. Vamos aos poucos. Começo com o retrocesso e vamos alinhando e costurando. Então, eu apliquei aqui o viés em todo o revel, daquela forma que eu mostrei para vocês. E veja como fica uma costura bem fininha aqui do direito e do avesso também, ó. Agora, eu tenho aqui a minha peça principal pronta e as nossas faixinhas de amarração. E eu vou posicionar elas. Eu vou posicionar primeiro de um lado e depois do outro. A minha primeira faixinha eu vou colocar aqui, ó, bem no final da curva, onde começa a parte reta da minha blusa. E vou alfinetar. A segunda, eu vou colocar aqui a mais ou menos 10 centímetros.
E agora, para posicionar na mesma direção, nós temos que medir uma com a outra. Então, eu vou pegar a barra aqui das duas e alfinetar. Vou virar aqui para o avesso e vou alfinetando. Vou alfinetar aqui também os ombros, para garantir que o decote fique certo. Agora, eu vou levantar e marcar aqui a posição das faixinhas. Veja aqui, ó, a marcação. Então, nós vamos posicionar a faixinha aqui, onde a gente fez a marcação, e alfinetar. Agora, nós vamos passar uma costura, a mais ou menos 1 centímetro, prendendo aqui as faixinhas no nosso centro. Agora, nós temos aqui a nossa parte principal, com o direito para cima, faixinhas já colocadas no direito. E vou pegar aqui o meu revel e vamos colocar direito do revel com o direito da peça, alfinetando o centro e todo o decote. Então, aqui, ó, centro-frente do revel e a parte principal, direito com direito. Vou começar aqui alfinetando pela barra. A nossa faixinha, ela vai ficar para cá, para dentro, entre os dois. Vou encontrar ombro com ombro, alinhando bem as costuras para elas ficarem na mesma direção. Aqui eu gosto de pôr um alfinete de cada lado para não sair do lugar. E vou aqui, ó, alfinetando aqui o restante. Tudo alfinetadinho, nós vamos para a máquina costurar. Agora, nós vamos passar uma costura aqui de 1 centímetro. Começamos com o retrocesso. Chegando aqui na outra ponta, finalizamos com o retrocesso. Agora aqui, onde a gente tem essa parte curva, nós demos alguns piques aqui, ó, até quase chegar aqui na minha costura. Então, eu dei um aqui. Não precisam ser muitos piques, é só para facilitar na hora de desvirar. E agora, para deixar o acabamento melhor ainda, o nosso revel ele não ficar virando para fora e aparecendo na peça, nós vamos virar aqui o nosso revel por cima da margem de costura e vamos passar uma costura de peso. É uma costura aqui bem na beiradinha, prendendo a margem de costura no nosso revel. Eu alinho aqui, ó, minha margem no meu pezinho e vou costurando. Começo com o retrocesso.
Veja que a gente vai ficar com essa costurinha toda no nosso revel, indo no decote. E na hora que a gente dobrar, vai ficar assim. Agora, nós vamos passar aqui só para assentar essas costuras. A nossa regatinha, então, tá quase pronta, faltando o acabamento da cava e da barra. Para a cava, nós vamos fazer o seguinte. Nós estamos com a peça aqui do direito. Eu vou dobrar 1 centímetro para dentro da parte principal, pegar o revel e dobrar 1 centímetro para dentro, como se tivesse costurado a nossa cava. Agora, eu vou enfiar a mão aqui por dentro, desvirar e pegar essa margem. E é assim que nós vamos costurar uma cava na outra. O ideal é sempre fazer dessa forma, para garantir que a nossa cava não vai ficar retorcida. Então, eu vou alinhar bem aqui as duas costuras. E alfinetar. E vamos alfinetando aqui, cava do revel com a cava da parte principal. E vamos alfinetando aqui, até chegar no ombro. No ombro, nós alinhamos também aqui, ó, as costuras. Parece que vai ficar embolado, mas não vai, tá? Aqui, vamos alinhar aqui. E nós vamos para a máquina. Aqui, nós vamos costurar a partir da cava, até chegar aqui um pouquinho depois do ombro. E depois, nós vamos vir para o outro lado, costurar a outra parte da cava. Então, primeiro a gente costura uma cava, por exemplo, a das costas, e depois a gente termina costurando a da frente. Não dá para costurar tudo de uma vez. Vou pegar aqui, então, colocar o meu imã com 1 centímetro. E vamos começar a costurar a nossa cava. Então, vou começar aqui pela parte que fica na lateral, né, debaixo do braço. Vou posicionar ela aqui. Vou começar com o retrocesso. Aqui a gente vai costurando onde a gente alfinetou já. Tomando cuidado para ver aqui, ó, se não tem nenhuma parte de tecido que não deveria estar aqui.
Como a gente alfinetou, fica bem mais fácil de costurar. Então, aqui, ó, a gente tem que ir puxando um pouquinho, ó, pra gente conseguir chegar até na outra parte. E verificando aqui se não tá pegando nenhuma parte da alça que não deveria. Então, ó, aqui eu acho que tá pegando. Então, vou alfinetar de novo aqui. Vamos costurar. Vai sempre passando a mão aqui, ó, e verificando se a alça não tá embolada pro lado de cá. Então, vamos lá. Puxar só mais um pouquinho aqui. Tá bom. Aqui a gente dá um retrocesso. E temos essa parte da cava aqui costurada. Então, ó, agora eu voltei aqui pro minha parte da lateral, que fica debaixo do braço. E a gente vai alfinetar a cava pro outro lado. Até a gente chegar aqui, ó, na costura do ombro que a gente parou. Mais um alfinete. E vamos costurar agora daqui pra cá. Vamos começar aqui, dando um retrocesso. E vamos costurando aqui, unindo a cava. Costuro até chegar nessa costura e faço um retrocesso. Agora nós vamos fazer piques em toda a cava para poder ficar mais fácil na hora de desvirar. Muito cuidado na hora de fazer os piques para não cortar parte da peça. Então eu pego aqui só minha margem, faço um pique até quase chegar na costura. Veja aqui que a nossa cava ficou completamente embutida. As costuras alinhadas, tanto daqui da lateral quanto do ombro. Agora, antes da gente voltar lá para a máquina, vamos fazer uma parte aqui do acabamento. Que é aqui na barra, aqui eu tenho o revel e aqui eu tenho a peça. Então, eu vou virar aqui direito com direito, encontrando a barra do revel com a barra da minha peça. E vou alfinetar. Aqui, nós vamos passar uma costura com uma margem de 2 centímetros. Então, vou pegar aqui e vou costurar aqui com uma margem de 2 centímetros.
Começo com o retrocesso e vou costurar até chegar aqui do outro lado. Termino com o retrocesso. E vai ficar assim. Agora, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou conferir aqui se as duas estão na mesma altura. Eu uno as barras e confiro. E aqui, ó, a gente já pode refilar essa pontinha. Aqui. E aqui é a mesma coisa, sem cortar a costura. E aqui, ó, a gente vai desvirar pro direito. Vou pegar a minha tesoura aqui para ajudar a arrumar a pontinha. E nós vamos pro ferro passar isso aqui. Mas veja, ó, que o acabamento aqui do centro da frente já está todo embutidinho na nossa barra. Então, aqui vou colocar a minha cava e vou começar a passar, ajeitando aqui a costura. Vocês vão reparar aqui, ó, que o nosso forro, ele fica 1 milímetro a 2 para dentro aqui da nossa parte principal. Isso é feito propositalmente no molde, para que o forro ele não fique aparecendo na hora que você vestir a roupa. Então, o nosso revel, ele é todo 2 milímetros menor do que a peça principal, para justamente na hora que a gente passar, ele já ficar com a margem de costura um pouquinho para dentro e não ficar aparecendo na hora que a gente vestir. Então, aqui, olha, nossas cavas assentadinhas, todas embutidas, decote todo embutido e a frente aqui também toda embutida. Agora, nós vamos passar aqui e passar a barra, que é o nosso acabamento final. Se você quiser, você pode dar uns pontinhos aqui à mão, ó, para prender o revel. Agora aqui no centro, frente e na barra, já temos o acabamento dessa ponta embutido. Nós vamos passar para assentar essa costura. E aqui, ó, nós vamos dobrar 1 centímetro. Mais um. Então, a gente começa dobrando daqui de dentro, para já ficar bem certinho. Então, vamos dobrar 1 mais 1. E passar. Você pode ir medindo aqui com a fita métrica, para ver se está ficando tudo com 1 centímetro. Eu vou começar costurando aqui, ó, do meu viés, para já aproveitar e prender essa parte aqui. Então, vou posicionar ele aqui. Vou dar um retrocesso. E vamos costurando aqui na beiradinha. Para formar a nossa barra.
finalizamos com o retrocesso. Veja aqui que a costura fica bem pertinho da beirada, bem uniforme. As costuras da lateral se encontrando. Do direito fica assim, ó. A costura começa aqui e ela vai uniforme em toda a barra. Para fazer o acabamento das pontinhas do nosso rolotê, eu vou, com a ajuda da minha tesourinha tic-tac, enfiar um pouquinho dessa margem para dentro. E com ela bem acertadinha, olha, com a ponta lá para dentro, vamos passar só uma costurinha para prender. Vai uma vez, volta, mais uma vez. Veja que fazemos aqui uma costura bem fininha na ponta que praticamente não aparece. E fica um acabamento bem limpo. E essa é a nossa regata pronta. Veja como ela transita bem em vários estilos. Você pode usar ela como uma saia fluida, transmitindo um estilo romântico, ou um estilo bem casual com jeans. Ainda pode brincar com sobreposições e trazer um toque de criatividade para o seu dia a dia. Lembrando que o molde gratuito da nossa regata Eloá está aqui na descrição do vídeo. Basta você cadastrar o seu e-mail e receber direto na sua caixa. E se você quiser continuar evoluindo, no site O Caseado temos diversos outros moldes para você costurar. Todos com aula gravada, com passo a passo completo e dicas de estilo. Aqui no Caseado, a costura vai muito além da técnica. É sobre construir um guarda-roupa que represente quem você é, com clareza, beleza e funcionalidade.